Sistema nervoso. O sistema nervoso controla e coordena as funções do corpo, permitindo que os indivíduos se comuniquem, se movam e respondam a estímulos. O sistema nervoso é responsável por controlar e coordenar as funções do corpo humano. Ele é composto por dois tipos de tecido nervoso: o tecido nervoso periférico, que inclui nervos e gânglios, e o tecido nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal. O sistema nervoso é dividido em dois sistemas: o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é responsável por aumentar a atividade metabólica e preparar o corpo para a ação, enquanto o sistema nervoso parasimpático é responsável por diminuir a atividade metabólica e ajudar o corpo a relaxar e a se recuperar. O sistema nervoso também é responsável pela comunicação entre as diferentes partes do corpo e também com o mundo exterior. Ele é composto de receptores sensoriais que detectam estímulos como o toque, ouvir, ver, sentir dor, além de neurônios que transmitem essas informações para o cérebro e medula espinhal. O cérebro e a medula espinhal, por sua vez, processam essas informações e tomam decisões sobre como respondem a esses estímulos, enviando sinais para os músculos e os órgãos para a ação. Sistema muscular. Os músculos são responsáveis por movimentar as articulações e permitir que os indivíduos realizem atividades físicas. O sistema muscular é responsável pelo movimento do corpo humano. Ele é composto por três tipos de músculos: o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. O músculo esquelético também é conhecido como músculo voluntário. É o tipo de músculo que controlamos conscientemente. Ele é conectado aos ossos através de tendões e é responsável por movimentos como andar, correr, levantar peso e outras atividades físicas. O músculo cardíaco é o tipo de músculo presente no coração e é responsável por bombear sangue pelo corpo. Ele é involuntário, o que significa que não podemos controlá-lo conscientemente. O músculo liso é encontrado em órgãos internos como o estômago, intestinos e vasos sanguíneos, e é responsável por movimentos involuntários, como a contração dos órgãos durante a digestão. Os músculos trabalham em conjunto com o sistema esquelético e nervoso para permitir a movimentação do corpo. Eles são controlados pelo cérebro e a medula espinhal através de impulsos nervosos e são capazes de se contrair e relaxar, permitindo a movimentação dos ossos e articulações. O treinamento e a atividade física podem ajudar a melhorar a força e a resistência muscular. Sistema ósseo. O sistema ósseo também é conhecido como sistema esquelético e é responsável por fornecer suporte e proteção para o corpo humano. Ele é composto por mais de 200 ossos diferentes, cada um com uma forma e função específica. Os ossos são compostos principalmente de colágeno e cálcio, o que os torna fortes e rígidos. Eles também são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo, chamada de periósteo, que ajuda a protegê-los de danos. Os ossos formam as articulações, que permitem a movimentação do corpo. Eles também protegem os órgãos internos, como o cérebro e o coração, e servem como os reservatórios de cálcio e fosfato, que são essenciais para o desenvolvimento e manutenção dos ossos. Além disso, o sistema ósseo também é responsável pela produção de células sanguíneas, através de medula óssea. A medula óssea é um tecido esponjoso encontrado no interior dos ossos e é responsável pela produção de células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos e os brancos, que desempenham funções importantes na imunidade e na oxigenação do corpo. A saúde óssea é fundamental para a saúde geral do corpo e é importante manter uma dieta rica em cálcio e vitamina D, além de fazer atividade física regularmente. A osteoporose, uma doença que afeta a densidade óssea, é uma preocupação crescente em adultos mais velhos e podem ser prevenidas através de uma dieta saudável e exercícios regulares. Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, composto pelo coração e vasos sanguíneos, é responsável por bombear sangue pelo corpo e fornecer oxigênio e nutrientes para as células. O sistema cardiovascular, também conhecido como sistema circulatório, é responsável por transportar o sangue pelo corpo. Ele é composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração é um órgão muscular central que bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos, enquanto o sangue transporta oxigênio, nutrientes e outras substâncias importantes para as células do corpo. O coração possui
4 câmaras, 2 aurículas e 2 ventrículos. As aurículas recebem o sangue rico em dióxido de carbono, que é então bombeado pelos ventrículos para os vasos sanguíneos. O sangue é bombeado para os pulmões, onde é oxigenado e em seguida é bombeado de volta para o coração e é distribuído para o resto do corpo. Os vasos sanguíneos, incluindo artérias e veias e capilares, transportam o sangue para todas as partes do corpo. Eles também ajudam a regular a pressão arterial e a manter o fluxo sanguíneo adequado. Problemas cardíacos, como doenças cardíacas e hipertensão, são uma das principais causas de morte em todo o mundo e podem ser prevenidas através de uma dieta saudável e exercícios regulares, evitando hábitos prejudiciais como fumar. Sistema respiratório. O sistema respiratório é composto por pulmões e vias respiratórias. O sistema respiratório é responsável por permitir que os indivíduos respirem e obtenham oxigênio. Ele é composto por pulmões, traqueia, brônquios, nariz e boca. Os pulmões são os órgãos principais do sistema respiratório e eles são responsáveis por trocar gases entre o ar externo e o sangue. O ar é inspirado através da narina ou da boca, passa pela traqueia e os brônquios e chega aos pulmões, onde ocorre a troca de gases. O oxigênio é absorvido pelo sangue e o dióxido de carbono é liberado. A respiração é controlada pelo sistema nervoso, que é responsável por aumentar ou diminuir a frequência e a profundidade da respiração. A respiração é um processo involuntário, mas pode ser controlado conscientemente através de técnicas de respiração, como yoga ou meditação. Doenças respiratórias, como asma e bronquite, afetam a capacidade do sistema respiratório de funcionar corretamente e podem ser tratadas com medicamentos e mudanças no estilo de vida, como evitar fumar e exposição a poluentes. Sistema digestivo. O sistema digestivo é responsável por digerir os alimentos e absorver nutrientes. Ele é composto por vários órgãos, incluindo a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. A digestão começa na boca, onde os alimentos são triturados e misturados com enzimas, como a amilase, que começam a quebrar os carboidratos. O alimento, então, é engolido e passa pelo esôfago para o estômago, onde é misturado com ácido clorídrico e enzimas como a pepsina, que ajudam a digerir as proteínas. O alimento é digerido e então transportado para o intestino delgado, onde é absorvido os nutrientes, como a glicose, aminoácidos e ácido graxos. Os alimentos não digeridos é então transportado para o intestino grosso, onde é compactado e eliminado do corpo como fezes. Problemas digestivos, como a síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais e úlceras, podem afetar a capacidade do sistema digestivo de funcionar corretamente. A dieta, a atividade física e evitando hábitos prejudiciais, como fumar, podem ajudar a prevenir essas doenças e manter uma boa saúde digestiva. O sistema urinário é responsável por filtrar e eliminar os resíduos do corpo através da urina. Ele é composto pelos rins, uréteres, bexiga e uretra. Os rins são os principais órgãos do sistema urinário e são responsáveis por filtrar o sangue e remover os resíduos e o excesso de água. Eles também ajudam a controlar o equilíbrio de eletrólitos e os níveis de pH no sangue. A urina é então transportada pelos uréteres para a bexiga, onde é armazenada até a eliminação. A bexiga é um órgão muscular que se expande quando está cheia e se contrai para eliminar a urina através da uretra. O controle da micção é geralmente voluntário, mas pode ser controlado conscientemente. Doenças do sistema urinário, como infecção do trato urinário e a doença renal crônica, podem afetar a capacidade do sistema urinário de funcionar corretamente e causar dor, desconforto e problemas de saúde grave. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e tenha se divertido assistindo este vídeo.